Bom dia, bom dia! Sorria! Sorria com alegria. Com alegria. Isso aí. Eu sou Eliton Lopes, aqui no nosso novo episódio do nosso podcast Tô na Pista! É isso aí, galera. Aqui é Rafael Lima e eu queria apresentar o episódio de hoje. Cara, a gente vai falar sobre segurança viária, dispositivos de contenção e as diferenças entre aquilo que a gente tem aqui no Brasil, que a gente tem na Europa. Eliton, tem um cara da gringa, velho, que veio falar com a gente aqui hoje. Nossa, nós estamos chique demais hoje! O cara da gringa é o Georg Fermer, direto da Áustria, de Viena, da Áustria. Poxa. Veio falar aqui com a gente hoje. Georg é engenheiro, tem mais de 15 anos de experiência em segurança viária. Tem um filhinho, Florian, de 6 anos. Veio aqui nos visitar no Brasil para Paving Expo. E veio aqui falar um pouquinho com a gente. E também a gente está aqui com o nosso grande amigo Álvaro Santos, mais de 27 anos. Esse já é cascudo, né? O Álvaro a gente já conhece. Álvaro é casca grossa obrigado, já do mercado aí. obrigado. Sejam muito bem-vindos. Vindo É um de prazer e uma sinalização. satisfação recebê-los aqui com a gente. Isso aí, vindo de conservação. Já foi vidraça, né? Já taquei pedra também. Já tá com pedra menos. vidraça. Muita experiência. Álvaro vem de concessão rodoviária, vem de empresas de sinalização, de materiais e produtos para conservação rodoviária. Cara, sejam bem-vindos, se apresentem aí. Primeiro Obrigado. com você, Álvaro, meu amigo. Manda lá. Muito obrigado. Como o Rafael Lima aqui, amigo, falou, primeiramente é um prazer muito grande estar aqui fazendo parte desse podcast aqui, muito interessante. Esperamos poder contribuir muito aí com esse episódio. A gente começou em concessão em 97, fiquei até 2014, trabalhei em grandes grupos, CCR, Ecorodovias, e eu fui picado pelo mosquito da segurança viária em 2008. E eu trabalhava na Ecovia dos Imigrantes, na Ecovia no Paraná. Depois eu fui transferido para o Sistema de Rede de Imigrantes e consegui convencer a minha diretoria a fazer parte da ABNT do CB16. Que legal. Quando eu entrei lá, só tinha um representante de concessionária. Eu fui o segundo. Então, me lembro até disso, que daí ele comentou, finalmente mais alguém de concessão aqui, porque aqui estão todos fabricantes e a gente consome e a gente não tem, não vou dizer voz, mas peso, vamos dizer assim, né? Porque eram poucos consumidores que estavam lá. Aí eu me lembro que quando eu entrei, a Paulinha, que é a secretária do comitê, ela falou, olha, você não vai querer sair mais. E é verdade. Então, eu acabei saindo de concessão, fui trabalhar com conservação, do outro lado, fazendo conservação de rodovias, fui para o Mato Grosso, um estado, daí se fica na questão da segurança viária, lá é outro mundo, e nunca vi tanta carreta na minha vida, muito caminhão naquele lugar. E daí acabei voltando para o mercado de segurança viária e estamos aqui com dispositivos longitudinais, e a gente acabou conseguindo fazer uma parceria. Eu sou da Metalogalva, uma empresa portuguesa, metade brasileira, metade portuguesa, e assinamos um contrato com a Delta Block, que é a empresa austríaca, onde trouxemos aí o nosso amigo, está visitando a Paving Expo em nosso stand lá hoje, e o Georg, a gente se conheceu em 2012, né, Georg? Num evento da BCR, num seminário do International Road Federation, em Foz do Iguaçu, e desde então a gente aproximou os laços e acabou que o contrato foi assinado e estamos juntos nessa parceria aí. E ele trouxe, através da Delta Block, conseguiu ampliar nosso portfólio com sistemas certificados longitudinais. Que legal, que legal. Se apresenta, meu amigo austríaco. Muito obrigado pela invitação. E desculpe para se não me entendeis. É uma mezcla entre espanhol e português, portunhol. Pero desde muitos anos vengo para Brasil e de verdade é país quando vengo aqui sempre mais gostoso. E a última vez eu tinha a possibilidade de trazer minha mulher e meu filho para que também conheçam o Brasil. E gostaram? Gostaram. Eu tinha pouco medo como vai ser, porque de fora, Brasil sempre... Sim, tem notícia. A gente é um exportador de notícia ruim, né? Exato. Infelizmente. No, mas eu sou engenheiro civil, estou trabalhando nesse sector desde aproximadamente 15 anos
en consultoría técnica, principalmente en todo el mundo, para ampliar nuestros parceiros mundialmente y hablar sobre seguridad vial, para hacer nuestras estradas más seguras, para un principio, para un objetivo principal, para que nosotros o los queridos nuestros vienen a casa sana. Y esto es lo más importante. Y esto es la motivación mía de distribuir ideas cómo se puede hacer seguridad vial en todo el mundo. Y yo hago esto, yo comenzaba en la empresa con la cual estoy trabajando en ese momento, con Delta Block en 2009 comenzaba. Y la primera vez en Brasil estuve en 2012, cuando nosotros conocimos en Foz do Iguaçu. Y desde entonces yo intentaba de entrar y conocer un poco mejor el país y conocer qué posibilidades, en qué etapa estamos. Cuando yo comenzaba en esa área en Brasil, no había una normativa para barreras en este caso. Había una normativa para barreras, mas no para certificadas, testeadas. Nosotros llamamos a performance-based approach. So, no existía una normativa que implica un performance-based approach para as rodoviárias brasileiras. Que na verdade o que nós tínhamos na época, né, Álvaro? Você até pode complementar que você nós temos quase a mesma idade, você é um pouquinho. É que eu ainda tenho cabelo, você não. Então você é um pouquinho mais velho do que eu. Mas assim, até então nós tínhamos as defensas semimaleáveis. Aquelas que nós sabíamos que elas iriam proteger para que um veículo não caísse de um precipício, não batesse, o veículo não chegasse a colidir contra um poste, Ou frontalmente contra o veículo na via, mas nós não tínhamos a noção e nem o cuidado de saber qual era a severidade do impacto, que acho que vai o que o nosso amigo tá comentando. É isso? Sí, exactamente eso. Nosotros, y en muchos países todavía es esa forma, nosotros reclamamos que los sistemas de condensado tienen que tener una altura de 1 metro, tienen que tener esa forma, ese material. Pero eso es un concepto un poco más viejo. Nosotros ahora hacemos crash tests para entender muy bien cuánta energía puede ser absorbido por el sistema mismo y cuánto espacio es necesario, para que luego, y esto quizás es el más importante, comparamos a patatas con patatas y no patatas con manzanas. Sí. Entonces, para hacer estos sistemas comparables, y esto ayuda en la seguridad vial, más también económicamente entender exactamente si de verdad es el mismo sistema, porque muchas veces nosotros, claramente en la industria de construcción, siempre se trata del precio. Al final es el precio, manda. Mas si nosotros decimos, mira, es mi manzana, las propiedades de manzana son esas, por favor, comparamos esos valores con otros sistemas. Y esa comparación es posible cuando nosotros aplicamos sistemas con... buscamos esta palabra, performance-based approach, en portugués pierdo ese nombre, mas este performance-based approach es muy importante para hacer esta comparación. Y luego es posible que comparamos um sistema com outro. A pergunta que eu quero fazer para vocês é o seguinte, eu tive conversando com algumas pessoas que nem são do ramo, são amigos meus, mas que não são do ramo. A gente estava conversando, eles viram alguns dispositivos diferentes na rodovia e vieram me perguntar, pô, o que é aquilo lá? Né? Então eu comecei a explicar para eles que cada um tem um nível diferente. E aí vem uma pergunta de leigo que a gente vai fazer para vocês, para a gente discorrer sobre esse assunto aqui. O cara falou assim, se a barreira de concreto ela é teoricamente a mais forte, a que segura mais, por que a gente não faz tudo de concreto? Primeiro, lógico, o cara não entende. A gente fala, pô, o preço dela é mais caro, é mais difícil de você manejar, assim é sensato. Esse é o primeiro ponto. E aí depois ele falou, tá bom, vamos esquecer um pouquinho de concreto, vamos falar da metálica. Se a gente tem vários níveis de contenção na metálica, se a gente não sabe quem vai bater lá, por que não coloca a mais forte em todo o trecho, toda a trama? E aí eu tentei discorrer um pouquinho sobre isso com eles e tal, mas ninguém melhor do que vocês para falar isso pra gente.
vamos falar para aquelas pessoas que não têm esse entendimento mais... Porque a gente ainda é da área, a gente ainda conhece um pouco mais. Mas para que essas pessoas entendam o porquê você coloca uma barreira rígida, o porquê você coloca uma H1, uma H2, uma H3, uma H4, tá? Por que se deve fazer isso e quais são os critérios que se usam? Como que a gente faz para colocar lá? Então, eu falo, daí você fala. Pode falar. Pode começar. Sí, en mi opinión, porque lo más importante es usar el sistema adecuado para una carretera. Es como un incendio o como un terremoto. Nosotros podemos diseñar un edificio que sobrevive a un terremoto muy fuerte. Pero esto cuesta mucho dinero, mucho. Entonces nosotros siempre decimos hasta qué nivel de terremoto tenemos que diseñar este edificio. Lo mismo para la carretera. No tiene sentido asegurar una rúa rural con sistemas muy fuertes cuando nunca tenemos accidentes, solamente hacemos el peso económico para los usuarios. Entonces tenemos que optimizar eso, adaptar los sistemas adecuados para la carretera. Então vai de acordo com os veículos que passam lá. Se passa mais ônibus, mais caminhão, mais carros, mais moto. Existe um estudo. Você tem toda uma questão dessa. Por exemplo, você, como comentaram, teus colegas comentaram, eu também já vi isso de outros, fala, pô, por que não empacota? Por que não envelopa uma rodovia de fora a fora com um tipo de sistema? E o mais caro para que, né, ninguém ultrapasse, enfim, contenha mais. Então a gente vai nessas questões, como o Georg colocou bem. Dinheiro. Você pode... No mundo ideal, você não teria uma rodovia por cima e ela se indo em túnel. Aí ninguém saía de nada. É verdade. Mas você teria incêndio, você teria outras questões, certo? Perfeito, tudo bem. Então não tem sentido você pegar e usar o mesmo tipo de dispositivo para toda uma rodovia. Sim. Como ele colocou um exemplo rural, numa rodovia com baixo volume de tráfego, certo? Com baixo volume de caminhões, com baixo índice de acidentes, porque acidentes sempre vão ter, sinistros de trânsito, na realidade, e você adaptar ela com sistemas de contenção elevados. Então você trabalha essa questão. A norma que ele se referiu, a 15486, que a gente está finalizando, é para finalizar agora em novembro, a revisão dela, aí você tem essa questão. Por quê? Lá você consegue... a norma tem essa diretriz para que você veja o volume de tráfego, a situação, relevo, montanhosa, plana, enfim, nível, classe 0, classe 1, classe 2 e assim por diante, velocidade da via, onde daí você vai fazer a adequação dos dispositivos. O que a gente tem notado muito, por exemplo, barreira de concreto rígida. A rígida, ela tem que ser colocada onde você tem um obstáculo, tem um viaduto passando por cima, por exemplo, você tem um pilar muito próximo, então nada pode se deslocar numa colisão. E ali até a gente vê algumas oportunidades de melhoria aí, porque em situações assim elas tinham que ser mais altas, para evitar também a intrusão, né, de veículo que venha a tombar, caminhão, baú, por exemplo, que venha acertar. E a gente vê todas elas com a mesma altura na maioria das vezes. Então seria uma falsa proteção. Não está adequada à realidade. Então é importante, né, pelo que vocês estão falando, é importante que exista um estudo de tráfego paralelo a um estudo da geometria, um estudo da rodovia. Então tem que ter um estudo realizado por um engenheiro civil com conhecimento em segurança viária. Antecipa o projeto. Sim, né? esse projeto, então não é a olho. Já que nós estamos falando aqui como leigos, né? Então, só para deixar bem claro, não é feito a olho. Eu vou colocar um dispositivo. Aquela defesa é legal porque olha a norma. Ela é a norma. Eu vou olhar a norma. Aqui a norma. Mas tem gente que não olha a norma, olha a Vilma, que é a prima da norma. Tem isso. Mas quizás temos que separar os dois temas, porque se falamos de uma normativa, existem vários tipos de normativas. Sim. Existe uma normativa, em caso de barreiras, para entender melhor las calidades de uma barreira, por exemplo. Decimos
Como dijimos, tenemos diferentes niveles de contención. Entonces, esto significa nosotros hacemos un crash test y normalmente lo hacemos con un camión, un carro de un peso definido, con una velocidad de impacto y un ángulo de impacto. Y esto nos aplica en diferentes energías para testear este sistema. Luego, ¿qué pasa? Nosotros hacemos este test y recibimos que este sistema es un sistema que es capaz de absorber estas energías. ¿Y qué pasa durante el impacto? Se deforma, entonces, ¿cuánto espacio es necesario para este sistema mismo? ¿Y qué pasa con el sistema carro-barrera? Entonces, existe un volqueo que no es permitido según la normativa, o, por ejemplo, ¿qué pasa con vehículos más pesados? Se ponen sobre el sistema mismo. ¿Cuánto espacio necesito para ese? Entonces, en túneles, por ejemplo, para que no tocan los túneles, la geometría externa. Y luego tenemos es la primera norma para definir el producto. Y segunda norma es la aplicación. Sim. Que en Brasil es toda una normativa con referencias a otras normativas, mas la aplicación es muy importante para entender de qué carretera hablamos. ¿Cuántos carros tenemos? ¿Cuántas velocidades tenemos en esas carreteras? ¿Y cuántas circunstancias están al lado de la carretera mismo? Sobrepasamos una ferroviaria, estamos al lado de otros puntos muy importantes como usinas de atómicos o otros que son zonas muy sensibles, digamos. Y junto para esto sacamos luego diferentes valores que sean cumplidas. Decimos, para carreteras donde la posibilidad de carros salen de una carretera es muy improbable, no es necesario poner el sistema más fuerte. Pero si tenemos mucho tránsito, muchas curvas, tenemos que adaptar. Elegimos diferentes sistemas. Y a eso, claramente, ayuda para los proyectistas de usar el sistema óptimo para su carretera. Claro, se puede. Si un Estado o una entidad privada, como muchas veces en Brasil es el caso, tienen dinero suficiente, siempre ponen el sistema más adequado, mais resistente, mais forte. Sí, más fuerte y bien. Mas esto es estúpido. Sim, claro. Claro. Esto es muito uma mejor administração adaptar. errada do dinheiro, talvez. Y lo o mismo, recurso, né? exactamente, y lo mismo con el material. La selección de material, esto depende un poco de las ideas del proyectista o del cliente final de la carretera. Hablamos sobre la durabilidad, de cuánto tiempo es durable este material para que podemos usar durante 30 años. Y este concepto en seguridad vial, en mi opinión, es el más importante, porque si hablamos de seguridad vial en general, hablamos de 3 factores importantes. Es la infraestructura, que nosotros invertimos una vez para 30 años. Normalmente los concesionarios tienen contratos y también si nosotros hacemos cálculos para otros países de 30 años. Entonces, si inviertes ahora, tienes 30 años con ese concepto. Adaptar luego es muy costoso. El segundo factor son las personas, la educación, que muchas veces nosotros olvidamos que es muy importante entrenar nuestros filhos cómo comportamos en la infraestructura para que no pasen accidentes. Y esto también tiene educación. Es continua, es educación continua, que es muy importante. Y el tercer factor son los carros, son los vehículos que usamos. Y esto normalmente en los países de Brasil, por ejemplo, o también Austria, tenemos un factor de reemplazación de 8 años, digamos, al medio. Entonces, cada 8 años usuarios usan nuevo modelo de carro. Entonces, esta tecnología nos permitía de reducir los accidentes mucho. Por ejemplo, en Austria, nosotros no fue obligatorio usar los cinturones. En los años 70 fue obligatorio y muchas personas fueron muy críticos sobre esta medida, porque decían, no, está complicado y todo, no estoy seguro que no hago. Pero esto estadísticamente ayudaba mucho para
reducir las fatalidades en accidentes. Entonces, los carros también con los dispositivos modernos como Airbags, tudo isso Freio nos ayuda. ABS. Exato. Ayudaba muito. E estes três valores, se nós sempre temos em mente, esses são os mais críticos. Para nós, o cinto de segurança começou a partir do novo Código de Trânsito Brasileiro, que foi em 1997. Não foi 97? Acho que foi antes, né? O cinto de segurança. Anos Não, 90, foi eu não me 97, recordo. 97. Agora eu não recordo também. Foi em 97 quando nós tivemos o Código de Trânsito Brasileiro, que está em vigor hoje, foi em 1997. Sim, se eu não O que eu queria... você vai perguntar? Desculpa. Não, eu não ia perguntar, ia até comentar assim, falar, quando começou na Áustria, foi em 70, anos 70. 70. anos 70. Então nós temos aí um atraso. Quase né? 30 anos. Quase 25 anos ou mais. Isso aí no 20 uso anos. do cinto de segurança, que é importante e comprovadamente salva vidas. Mas que foi muito mais rápido no Brasil foi a aplicação de barreiras. Porque en Europa nosotros tenemos la normativa desde los fines de año 1990 y obligatoria en toda Europa fue só en 2011. En Brasil, A gente começou a falar, acho que em 2010, 2011, foi quando nós tivemos o primeiro contato mais forte. Foi a primeira norma que saiu, acho que foi 2012. Não, ela Foi? veio antes, a NBR 15486. Não, 2012. 2012. Foi ela veio de uma revisão. Sim, mas obrigatório foi 2016, Sim. com certificadas em las assim, ruas não, privadas. a certificada sim. É que assim, o conceito de segurança viária, né? O conceito começou aqui, acho que mais forte, acho que foi em 2012, 2011. Porque eu entrei na BNT em 2009. Então você ouvia falar de segurança viária, o pessoal não sabia o que era segurança viária. Daí, a segurança viária estava atrelada à sinalização da obra. Então, fazia-se a rodovia, é obrigado a pintar. Sinalização horizontal é obrigado, não tem como. Placa, tem 50, acabou o dinheiro, põe 10. Aquela. Baldinho, baldinho vermelho. Defesa metálica. Guarda-reio, defesa metálica? Não tem mais dinheiro. Aí tinha não isso. Põe. Não punha. Né? Então teve isso me impressionou muito a partir da meados da pandemia, começou a intensificar. E uma das coisas boas, se é que dá para falar, tudo tem coisa boa, na realidade, a questão da pandemia que teve essas questões de vários temas sendo abordados, shows online, aquela coisa toda. Então a segurança viária ela deu um boom, ela deu pelo menos eu sinto, acho que vocês também sentiram, né? Que eu brinco assim, saiu gente de cima da árvore, de trás da moita, de dentro do bueiro, falando sobre segurança viária. Segurança viária. Eu achei no primeiro momento engraçado, mas fiquei muito feliz com isso. Sim. Porque começou a ter esse valor, certo? Da visão zero e tal, tudo aquilo lá. A década de segurança. Isso começou principalmente logo depois das concessionárias de rodovias, né? Eu também trabalhei em concessão, nós três trabalhamos em concessão. Acho que até no mesmo grupo, não sei se no mesmo momento, mas em épocas diferentes. E aí que começou, acho que até provocado pela própria agência reguladora, acho que um pouco também. Você sabe Sim, que acho que a população teve uma questão interessante quando eu estava no Sistema Anchieta Imigrantes, lá é a NTT, né? Aqui em São Paulo, a Artesp, aqui as concessões são estaduais, e estávamos em 2 de concessionária lá, como eu comentei com vocês. Aí chegou um dispositivo novo e eu fui testar esse dispositivo. Ele não era ensaiado, não era nada, certo? E consegui com o fabricante 4 unidades, botamos 2 placas de sinalização e foi atingidas 2 placas, uma no momento, outra no momento. Ninguém teve registro. Bateram e foram embora. Fui lá no campo, vi a marca assim na grama assim dos pneus. Fui no CCO, atenderam? Não. Fui na Artesp. Falei, olha, esse dispositivo aqui, com essa bitola, pela norma tem que botar uma proteção, mas eu não vou botar mais, porque tá assim.
O cara foi embora. Não conseguiu ir embora. Aí a Artesp começou a ir nas reuniões da BNT. Porque daí eles viram que é aquela coisa, quando o meu fiscalizado domina mais do que eu, tá complicado. Então, no bom sentido, eles foram, tal, daí eu cheguei para os amigos desse dispositivo, eu falei, vocês vão ter que investir em ensaio, vocês vão ter que certificar. Cara, eu sei, mas não tem jeito. Gastaram, investiram e estão muito bem. Perfeito. Certo? Trouxeram um diferencial para o mercado. Mas é a questão da fiscalização. Então, começou a vir. Eu me lembro que na BNT, uma dada época, tinha a NTT, estava lá, recém inaugurada, vamos dizer assim, a NTT estava lá, daí não vejo mais. E é importante o envolvimento de todos, né? Agora, voltando para a Europa, que acho que é interessante, quando é que começaram a se falar das normas e quando começou a discutir as normas e como é que seria feito os testes, ensaio, a certificação, como é que surgiu, ou que ano, mais ou menos? O início foi muito lento, foi em los anos 1990, quando as primeiras normativas se han puesto en el mercado. Principalmente fue una prenormativa que nosotros aplicamos en Austria inicialmente junto con ASFINAG. Es la concesión única en Austria, es una excepción en muchos países, donde introducimos nuestras barreras, perfil New Jersey, testeamos estos según esta prenormativa, y en 1317, que también ahora es vigente en Brasil, y fue más o menos obligatorio, digamos. Principalmente Alemania, Austria fueron los primeros que aplicaron esta normativa, y lentamente otros países también decían, especialmente en los nórdicos, porque la Vision Zero viene de Suecia. Ellos fueron los primeros que ponían este nombre en su visión para seguridad vial. Mas fue lentamente, de los años 2000 hasta 2011, fue lentamente aplicado en muchos diferentes países. Algunos más rápidos, otros más lentos. España, por ejemplo, fue uno de los últimos que aplicaron la normativa EN 1317 obligatorio, junto con mercado CE. Entonces, a partir de 2011, en toda Europa fue obligatorio tener sistemas crash testeados en las rodoviarias. Y ahora, a partir de ese momento, fue necesario testear estos sistemas, mas luego, y esto es crítico para todos estos sistemas, aplicar el mismo sistema que testeamos en las rodoviarias, claramente. Entonces, el proceso de producción es muy importante para supervisarlo, para que pase exactamente lo mismo, porque si no, dispones de un crash test de un sistema y el sistema producido en otro país es completamente distinto. Isso. E falta... Equalizar. Equalizar. Então, Exatamente. eu quero te fazer uma pergunta exatamente sobre esse tema aí. Eu estava aguardando ela aqui para fazer para você. Porque o que acontece? Nós temos um limite de peso hoje nos crash tests, que é 38 toneladas. 38 mil quilos, quanto mais ou menos pesa um caminhão, ou quanto se utiliza na Europa? Qual é o peso máximo de um caminhão de uso comum, não extra, nada extra, o de uso comum na Europa? O uso comum são até 24 toneladas. Tá, mas e a carreta? O cavalo com mais a carreta? Essa é uma carreta normal. Vai dar 24 mil quilos de peso ou de carga? Carga mais caminhão vai dar uns 40? Não, 40, assim, máximo. Máximo. Dificilmente você vai ocorrer alguma coisa maior do que isso. Normalmente nós aplicamos os limites para os ejes, mas é muito mais comum ter estes pesos. Lá tem bastante fiscalização de peso com relação ao veículo já carregado, ou faz por nota fiscal, por embarque? Como que é? Muito fiscalização. E isto é muito crítico, porque a durabilidade das estradas depende de los pesos. Y esto es muy importante fiscalizarlo. Yo estuve en una charla técnica ¿dónde fue? En Malasia, me parecía, donde ponían un factor económico para exactamente eso. Y esto han visto que esto es crítico fiscalizarlo.
y poner las estradas correctas, porque si no, lo tienes una durabilidad muy baja. Y esto es un factor por caso de las carreteras de concreto. Por mínimo una fila, en muchos países europeos o en Austria, tenemos una fila, la fila de para los pesados, vehículos pesados, es de concreto para mais durabilidade. E isto... Aqui, pavimento... Então, eu te pergunto isso porque o que acontece? Esse negócio de equalizar. Porque aqui, como no Brasil, infelizmente, a gente não faz os testes, a gente usa os testes feitos na Europa e nos Estados Unidos. O que acontece? Aqui, qualquer caminhão, por mais simples que seja, ele já está nos 50 toneladas ou mais. Dificilmente você vai ver uma carreta, por mais que ela tenha só 5 eixos, com menos de 50 toneladas. Então, assim, isso a gente já foge um pouco da capacidade máxima que a gente testou. Esse é o primeiro ponto que eu ia dizer. Por quê? Como o Brasil ficou no tempo com relação ao desenvolvimento do transporte de cargas nos países mais desenvolvidos, eles são feitos por outros modais, né? Por barcaças, por navios ou por trem, né? Aqui no Brasil se investiu muito no transporte rodoviário. Hoje, o que domina é basicamente o transporte rodoviário. Foi investido muito nisso. E a gente tem essas outras contrapartidas ruins. Por quê? O caminhão pesado desgasta mais a rodovia. Com isso, você precisa dispor de mais dinheiro para custear as rodovias para que elas fiquem em boas condições. Você aumenta a probabilidade de um acidente. E você diminui a chance de o cara ter a sua sobrevida ou a sua vida salvaguardada por um dispositivo, porque o veículo dele já ultrapassou a quantidade máxima de peso. Então, assim, você acha que no Brasil a gente deveria pensar em se unir com a sua empresa ou com as empresas, ou fazer testes que absorvam uma capacidade maior de impacto, ou isso das defesas metálicas, os dispositivos de contenção metálica? Ou, nestes casos específicos, a gente deve pular para os blocos de concreto ou barreira tipo New Jersey? Ese tema muchas veces yo estoy discutiendo en todo el mundo, porque claramente si nosotros vamos de un concepto de seguridad vial simple, digamos, donde existe solamente especificaciones técnicas de altura de sistemas o de forma como tienen que ser, diferentes perfiles. En mi país, cuando yo estoy hablando con otros países, me dicen, nosotros solamente queremos este perfil de barreras metálicas o este perfil de geométrica de concreto. Y luego proponemos de ir a otro sistema, un sistema performance-based approach, donde dispongamos de crash test. Los argumentos siempre son los mismos. Sí, muy bien, mas mis carreteras son completamente distintos. Y es correcto. Todos los países tienen diferentes ideas como transportear o hacer cosas, mas en principio ahora si nosotros miramos estos países, todos normalmente son iguales. Ahora nosotros discutimos muy fuerte si la normativa todavía es actual en sentido de carros eléctricos, por ejemplo. Tienen diferente peso, tienen diferentes... tienen diferentes peso de masa. Entonces, claramente la normativa de testeo tiene que ser adaptado y revisado, y esto pasa cada año. Porque a parte do centro de gravidade do carro baixou, né? E o peso do carro também aumentou baixou. Aumentou. Mas aumentou e baixou o centro de gravidade. Mas eu estava outro dia numa concessionária e eles me perguntaram esse assunto da frota brasileira de caminhões, né? Falaram, Álvaro, vocês não pensam em fazer uma pista de crash test aqui para a realidade brasileira? Eu falei, bem... Aí seria algo, porque estamos falando de um laboratório. Aí você teria que buscar alguma questão de laboratório. Quem vai investir?
Que daí não seria só para o Brasil, seria para a América. Então, mas aí eu tenho uma ideia. Né? Já, vou dar um recado aqui para você. Essa ideia vai direto para você. A BCR, Associação Brasileira de Concessionária de Rodovias. A BCR hoje, ela detém do contato com todas as concessões de hoje no Brasil, são muitas. Uhum. Concessionárias, vocês são muito interessadas em fazer a segurança das rodovias de vocês, o que é maravilhoso. Sim. Por que a BCR não poderia juntar um integrante de cada um e falar, gente, para a gente construir, sei lá, vai num município, numa prefeitura, sei lá, em algum lugar que o governo federal doe o terreno, o espaço, sei lá, e os caras banquem isso aí, e de repente o governo faça um reequilíbrio lá pelo que eles investiram, sei lá. Aí a gente teria uma norma brasileira. Cara, a gente teria um campo de testes a gente tem uma norma para nossa realidade. Que utiliza europeia e utiliza americana. Isso, mas para nossa com padrões realidade, de carga cara. diferentes da nossa realidade. Que o nosso é um mix, na verdade. Né? Sim. Então, porque hoje a gente tem, aqui em São Paulo, estamos em São Paulo. Aqui em São Paulo, a gente tem várias rodovias que chegam aqui. Então, a gente tem lá... A concentração tá aqui. Isso. Então, a gente tem lá Ayrton Senna, na sequência, Dutra, aí vem Bandeirantes, Anhanguera, Castelo Branco, Raposo Tavares, Regis, aí Anhanguera, Imigrantes e Anchieta, certo? Todas elas hoje vão interligar o Rodoanel. Sim. Eu não sei te precisar isso, mas o Rodoanel de São Paulo talvez hoje seja a rodovia que mais tem tráfego de veículos pesados, quiçá no mundo. São mais de 130 mil veículos de carga e o Rodoanel, por dia, ele tem uma peculiaridade muito interessante. Tem 2 rodovias classe 0 no país. Exato. O Rodoanel. Com 100% dos acessos controlados. E lá perto da minha cidade, eu moro em Curitiba, tem um trecho da 116 que também é todo controlado. Mas não se compara aos VDMs. Mas o que você falou ali é certo. O que a gente usa brincar. Engarrafou em Florianópolis para a Rodoanel aqui. Porque a capacidade não dá conta. Não dá conta, né? Infelizmente. Não, e aí a gente vai ter o problema, por exemplo, né? Você imagina se a gente for classificar o nível de contenção. Cara, o Rodoanel, você teria que fechar ele. Fecha de concreto de 1,5 metro de altura do começo ao fim. Cara, porque é caminhão que não acaba mais, cara. Eu não sei precisar, mas eu acho que tem mais caminhão lá do que carro, cara. Sim, mas eu penso que é importante añadir algumas coisas, porque em todo o mundo existem várias normativas neste trecho, pero 2 principais. O Código Mesh en Estados Unidos y en algunos países que también aplicaban esta normativa, y el EN 1317. Los 2 están muy parecidos en este sentido. Y esto por un motivo, porque nosotros no miramos los carros o los vehículos existentes en las redes de rodovías, mas también las situaciones de impacto. Entonces, la normativa intenta de responder a las situaciones de impacto. Y en ese momento tenemos eso. En la sede de Europa, y nosotros estamos parte de la normativa en la IN 1317 en Europa, nosotros discutimos mucho cómo adaptar exactamente eso a las realidades y diferentes realidades, porque por fin, como no Brasil es 100 veces más grande que Austria, pero Europa tiene de varios diferentes países y realidades, con diferentes pesos en las carreteras, diferentes reglamentos, aunque se asimilan, están asimilándose. Lo mismo no Brasil, por un motivo económico, porque los concesionarios no Brasil son muy fuertes en eso de aplicar medidas para la fiscalización de peso, por ejemplo, si hablamos de peso, porque destruyen sus investimentos. Exacto. Entonces, ellos tienen que cuidar para su investimento y también a largo plazo para los usuarios, para que no los precios suben más y más y más para los peajes que tienen que pagar. Sim, tienen que ser pagados. o frete fica mais caro. Então, se nós conectamos isso com a normativa, sim, minha resposta sim. O mundo optimal seria adaptar a normativa para cada país, entender quais são as situações de impacto, sacar uma normativa, fazer os crash tests locais, mas não sei se economicamente são as medidas correctas a princípio passo. Nós temos em mi país, temos várias diferentes situações que temos que solucionar
antes. No Brasil, lo mismo. En Brasil, muitas rodovias no son asegurados según las nuevas normativas. Sim. Es normal. Es como falamos antes, es un ciclo de vida de una carretera de 30 años. Entonces, tenemos que pensar ahora qué hacemos para los próximos 30 años. Y esto, si aplicamos muy fuertemente esta normativa existente, ya hacemos mucho, en mi opinión. Entonces, existen muchas cosas para hacer no Brasil con los proyectos existentes que son, si vas a compararlos con Europa, son enormes. Entonces, muchos diferentes proyectos. Si lo pones todos aplicados en las normativas que Brasil en ese momento tiene, ya hace mucho. En mi opinión. Mucha diferencia ya en ese momento ya. Yo miro en Austria, cuando pasas por Austria, lo ves muchas situaciones que no son conforme a la normativa. Y claro, porque fueron construidos antes. O a veces, sin pensar, situaciones donde interconectamos diferentes sistemas que no es la forma adecuada. Sí, claramente tenemos auditores de seguridad e intentamos de reducirlo, como en todos los países, pero existen. E você comentou dos vídeos virais aí dos carros elétricos, né? Eu estava pensando, até comentei com o Georg sobre isso, falei com alguns outros especialistas também. É um fato. Qual a quantidade de veículos elétricos que temos, né, rodando nas estradas, no mundo, né? Então, uma dada hora isso ia chegar, e já chegou, certo? Então, mas daí eu passo como... A realidade está aí, na nossa porta. Exatamente o que o Georg comentou. Bem, nessa rodovia, o VDM são 20 mil veículos. Quantos elétricos? 150. Vamos mudar todo o sistema? Não faz sentido. Você entende? Sim, então, claro. São questões, mas já tem que ser pensado, já estão pensando. Não, mas sempre vai ter um ativista que vai falar assim, não, todos os importam e tal. A gente tem que pensar, com relação à educação, a gente tem que ver, os países têm diferentes níveis de educação e não são diferenças de países de primeiro mundo. Tem países que não são classificados como países de primeiro mundo, porém tem uma educação mais abrangente. Digo educação como educação para o trânsito, tá? Sim. Sempre falando em educação para o trânsito. Bom, falando em educação para o trânsito, a nossa Constituição diz lá, no seu artigo 1º, que a educação para o trânsito é um direito de todos e uma obrigação dos estados, municípios e do Distrito Federal, certo? Então, é obrigação. Quando você era moleque, eu tenho certeza que você teve alguma coisa na sua escola. Eu tive quando eu era mais moleque também. A gente tinha uma certa pegada para educação no trânsito. Por quê? Hoje, pensa-se em educação para o trânsito, uma autoescola, por exemplo, que você vai ter que aprender, mas só se você for tirar a sua habilitação. Então. Pô, peraí, cara. E é muito devagar. Não, mas não é só isso. Peraí, cara. Você precisa saber sobre o trânsito o tempo todo. Você não vai atravessar uma rua? Não, você não vai na padaria? Você não vai no shopping? Exato. Pô, você está usando a rua. Tem placas de trânsito que são voltadas para as pessoas, então, não são nem para os carros. Porque o que mudou muito depois de um tempo? A questão é mobilidade. O que se move tem mobilidade. Pessoas se movem. A pé, de bicicleta, de skate. Se move. Sim. Então é o que você falou. Eu sou observador certificado do Observatório Nacional de Segurança Viária também. Então eu acompanho um mundo que é totalmente diferente do meu, no seguinte, porque eu estou num grupo de observadores certificados nacionais onde tem muito disso. Muita coisa voltada para pedagogia. Tem obras literárias para escolas, do programa Educa, por exemplo, que é toda voltada para comportamento de crianças no trânsito. Porque elas estão no trânsito. Como eu disse, estão na mobilidade. Todos nós estamos. Você dentro da tua casa, você não está. Saiu,
Você tá na Já tá. unidade. Álvaro, Mas certo, até dentro de casa a gente ainda tá mais ou menos no trânsito, porque você tá transitando dentro da sua casa. Ah, sim, E mas se aí você não você tomar pode furar o sinal vermelho. Mas se você não tomar cuidado, pode ser que você trombe trombe na esposa, Você pode levar um tombo, né? O nosso presidente levou um tombo outro dia, 5 pontos aqui, né? Então, você Olha, pode- eu tava vindo pra cá, cara, eu ouvi uma notícia muito triste. Hoje, exatamente hoje, na rádio tava dizendo que hoje morreu a 1000ª pessoa por atropelamento no ano de 2024, só no estado de São Paulo. A 1000ª. 1000 pessoas já morreram, nós estamos em outubro ainda. Uhum. 1000 pessoas já morreram no estado de São Paulo atropeladas. Lógico, os dados são mais abrangentes, vai ter várias. A gente não vai conseguir discorrer sobre o que aconteceu com cada um. Mas, cara, o cara morreu atropelado. Não pode, cara. A gente não pode perder uma vida de bobeira assim. Aí, eu queria ter feito essa pergunta antes, desculpa ter te interrompido. Mas o que acontece? Eu entrei no assunto de educação porque o que eu queria saber? A diferença entre os países da Europa e o nosso com relação à educação, já não na base, já aqui no nível superior. Por quê? A gente roda nas rodovias e a gente que tem um olhar mais clínico, a gente trabalha com isso, a gente vê muita coisa errada, nova, implantada errada. Uhum. Alguém fez aquela solicitação para implantar daquele jeito, ou seja, a gente estava conversando aqui nos bastidores sobre uma outra situação. Eu queria que você me dissesse qual que é o seu sentimento, o que você tem percebido com relação às pessoas que estão à frente dessas obras, ou projetistas, ou mesmo os chefes das obras, os engenheiros, que estão projetando essas coisas ou erroneamente, ou por falta de conhecimento mesmo. Olha, eu estava outro dia num grupo de concessão e o pessoal estava com um amigo meu, um pouco mais novo que eu, mas média velha guarda, né? Então ele falava assim, estava eu e a Marta, nossa agente comercial, ele falava, vocês têm que voltar para a concessão, porque ficou um hiato. Tá sumindo os caras. Ficou um hiato, tanto em quem contrata e faz gestão, quanto em quem projeta. Então, teve um hiato nisso. Então, eu entendo como muito desafiador, porque, vamos usar assim, se quem vai projetar não domina, quem está contratando também não. Então, daí a hora que executa, quem está executando... Você não sabe fiscalizar, você não consegue fiscalizar, e daí, você não sabe. Daí, o que acontece? O pessoal que executa, mais de velha guarda, alguns chegam e falam, mas calma aí, é isso mesmo? Sim. Você está certo disso? Eu acho que não é esse sistema. Eu acho que essa conexão não. Eu acho que não. Ah, não, mas daí você ouve muito. Não, mas o projeto é isso. Mas você não consegue falar, então, com o contratante? Não, é muita burocracia para voltar atrás. Então vai. E não tem nem diálogo. Eu estou falando porque eu fui numa obra recentemente, numa rodovia importante. Eu fui conversar com o técnico responsável pela obra de implantação de dispositivo de contenção. E fui explicar determinada situação para ele. Ele, não, é assim que faz e vai fazer desse jeito. Eu falei, colega, você viu como é a norma? Olha, nós temos essas duas situações, a 15486 e a BNT-NBR 6971, tá aqui, ó, mostrando, é desse jeito, não interessa. De uma concessionária importante. Eu falei, tá já. Daí eu fui tentar saber quem que era o técnico. Não, é ele que decide. Fui falar com o engenheiro, não, é ele que decide, ele é o especialista nisso, nosso. Eu falei, tá bom, parabéns. Então. Nós vamos fazer Quantos a gosto do cliente. Então o que eu me pego pensando? Grandes grupos com know-how, com tempo de janela e órgãos estaduais, federais em alguns estados mais distantes do centro-oeste ou centro-sul, né? Onde comem na mão de projetos, tem um tipo de defesa... Ctrl-C, Ctrl-V. Nossa, cara, tem um tipo de defesa aqui no Brasil que é a primeira defesa que foi implantado, os primeiros sistemas, que é a tipo maleável, certo? Então ela tem mais peças, ela tem uma cinta metálica,
Eu me lembro até que no sistema tinha imigrantes, as primeiras foram colocadas assim. Você, ainda tem lá, eu fui lá. Exato, Tá imagina. Na minha época, à medida que ia tendo colisões, a gente ia substituindo por semi-maleável, tinha que substituir, porque para certificado ela tem que ter um comprimento mínimo, né? Ensaiado e tal. Então, mas enfim, aí a gente recebe umas consultas de regiões norte, nordeste também. Defensa maleável. Mas veja, essa defensa... Não, pois mas é o projeto, mas você... Então, não voltam atrás. Não, e você ainda explica, olha, essa aqui é uma defensa certificada, ela está mais em conta, ela é melhor, ela foi testada, ensaiada. Não, eu quero aquela. Eu já vi muito isso. E assim, é indiscutível. Um enrijecimento muito grande. Muito grande. Mesmo você falando que é mais econômica, é menos aço, é um sistema ensaiado, mais barato, falando na questão econômica. Não, mas daí tem que alterar projeto, daí nós temos que fazer uma licitação para revisar projeto. Não dá tempo. Tem que inaugurar a obra tal dia. E como que é isso lá, Georg? Essa parte do projeto, implantação e a fiscalização. Em tema das pessoas, de conhecimento técnico e absorção das normas, porque às vezes o cara conhece, mas não quer colocar na todas as normas estão obrigatórias, então não temos a situação como no Brasil nesse momento, que existem possibilidades de não usar a normativa. Se lo haces isso, tienes que tomar a responsabilidade inteiro para este projetista, que ninguém projetista quer fazer. Ninguém projetista quer firmar. Não tem bobo, né? Não cumpre com a normativa em 1317, vou confirmar que isto está bem para mim. Ninguém faz. Então, em los dibujos técnicos sempre vas a encontrar sistemas testeados. Mas que sí temos es un no entendimiento en las situaciones específicas, donde no... Por tiempo, muchas veces por tiempo. Tienes un proyecto, tienes poco para personas que pueden trabajar en eso o poco dinero, entonces no tienen tiempo y que hacen es copy-paste. Están acopiando un proyecto de antes y ponerlo al proyecto existente. En mejor de los casos nos llaman a nosotros para nos ayudamos y proponemos, podemos hacerlo de esa forma. Pero esto muchas veces pasa. Y luego viene la constructora, dice, mira, en el proyecto tengo eso y no me interesa, no quiero discutir contigo, misma situación, más un poco diferente, porque tiene que ser testeado por mínimo, más la misma situación, no me interesa discutir contigo. Es en nuestro proyecto, si tú me dices es más barato, yo tomo la responsabilidad de como constructora implantar un sistema que no es en el proyecto. Entonces, yo pienso, todo se trata para mí todos temas muy importantes en construcción. Nos falta a veces una visión. Ahora con la visión zero es un buen concepto, porque para todos está claro, visión cero. Para reducir los accidentes zero. Cero es cero. El segundo, que es un poco más crítico en mi opinión, es responsabilidad. Y en mi país muchas veces nosotros no queremos tomar responsabilidad. Entonces, las personas, yo quiero todos piensan que en responsabilidad es eso, que es bueno si lo haces de manera buena. Si, por ejemplo, el proyectista diseña un proyecto, él toma la responsabilidad para el proyecto, claro, y la constructora para la ejecución de obra. Entonces, si existen problemas luego, la constructora siempre va a decir, mira, yo hice todo según el proyecto, es la responsabilidad del proyectista. Y es un poco complicado a juntar, porque ¿quién lo hace? ¿Quién por último es responsable para eso? Todos van a decir, el proyectista. Él diseñaba según la normativa y la constructora no ha implantado todo esto, entonces es su responsabilidad de no conformidad. Mas si no es claro dentro del proyecto, es la responsabilidad del proyectista. Entonces, yo pienso en eso, también nosotros tenemos que trabajar mucho. Y en eso es bastante
tenemos bastantes problemas en eso, en la responsabilidad. Todos tienen miedo de tomar eso y diciendo, Melhor não. melhor não. Por isso que é importante a conscientização de todos nós. Nós que trabalhamos com segurança viária, nós temos isso. Né? E o que a gente vem falando no nosso O papel podcast. do Tô na Pista é esse. O papel do Tô na Pista é esse. Uhum. Qual é a nossa responsabilidade? Qual é a nossa missão? É salvar vidas. Não é admissível nenhuma vida. Você falou de 1.000 vidas Só de de atropelamento. atropelamento. Fora os outros Não, no acidentes. estado de São Paulo, tá? Uhum. Fora, não estamos Aí eu contando o falo Brasil, assim, não. É inadmissível, porque os nossos amigos estão morrendo, nossa família está morrendo, as pessoas que a gente gosta, as pessoas que a gente nem chegou a conhecer. Então, eu acho que assim, não dá para pensar. A responsabilidade não é daquele ou desse, é de todos nós. A hora que nós assumirmos e a gente se conscientizar da nossa responsabilidade, eu falo, nós aqui estamos conscientes, a gente está fazendo nosso papel, que é o papel do Tô na Pista. Mas nós precisamos da sua ajuda. Você que está aí, você precisa nos ajudar também a salvar vidas. Essa é a nossa missão. Exatamente. Nós temos aquele número fatídico no Brasil da ordem de 40 mil pessoas É que 60 morrem. mil, não é? 40 mil, 40. 45 mil por ano. Por ano morrendo. Aí tava lembrando... Cara, isso é muito absurdo. Todo ano tem a Romaria aqui no Brasil, saem de vários lugares, Ai, saem cara. de São Paulo e vão para Nossa Senhora Aparecida. A gente a comentou pé, isso no, a pé no- pela no- rodovia. no outro episódio. todo ano. Esse ano acho que morreram 4 ou 5, eu vi meio por cima. Todo ano se repete. E aqui no Brasil é aquela coisa, a mesma coisa das encostas que caem, então vai gente morrer naquelas encostas, nos alagamentos. Todo ano tem e nada é feito. Vão lá e Então, arrumam, tratam Cara, não a consequência, esse não negócio- a causa, a é, consequência. Esse negócio da Romaria, eu andei conversando com algumas pessoas da rodovia. O que acontece? Óbvio, o cara tem o direito de ir e vir e tal, você não pode impedir que ele Não. trafegue ali e tal. Não, vai. Não, então, mas aí, o que acontece? Pode-se exigir uma coisa, porque assim, sabe-se quando acontece, ela é sazonal, não é toda vez, não é você passou por lá, tem um carro. Não, não, Exato. ela é sazonal, ela É. ocorre em determinado período do Uhum, ano. Tudo bem, durante o ano, às vezes você encontra lá um fiel, Aí alguém. uma promessa passando. pagando Não, mas promessa tudo- isolado. Mas é isolado, o cara tá sozinho lá. Mas mesmo esse cara isolado, dá para você orientar. Então o que acontece? A minha opinião é que, neste caso, ó, quem detém os direitos sobre a rodovia deveria ou fazer um planejamento e com a própria Polícia Federal, Rodoviária Federal, e falar o seguinte, ó, para colocar o pé no acostamento tem que ter no mínimo um colete. Ah, o colete vai salvar a vida do cara? Não, mas vai ajudar. Ah, o cara que foi atropelado, que aconteceu, se ele tiver de colete teria resolvido? Talvez não, mas talvez sim. A gente nunca vai saber. Então, assim, Exato. tudo que a gente puder fazer para diminuir a possibilidade. Fazer caminhar na contramão no acostamento. Tá, a gente Pra não vai ver o poder, tráfego. a gente não Não vai poder indo de obrigar, costinha. a gente vai poder obrigar o cara a construir um passeio de São Paulo até Não. Aparecida. Tudo bem, ok, entendo isso. Só que, pô, dá para fazer alguma coisa a mais. Eu acho que precisa fazer alguma. Pô, todo ano é igual aqueles negócios do volta do carnaval, né? Carnaval não, feriado, né? Ah, tem feriado, então, aí no domingo ou na segunda-feira, balanço do feriado. Morreram tantas pessoas nas rodovias federais, morreram. Cara, isso é um negócio macabro, velho. Não pode acontecer. Não. A nossa ideia é justamente estar aqui para trazer essa mitigação da possibilidade de acontecer. Certo que o podcast está voltado para um público-alvo diferenciado, mas a gente também está morrendo. Os caras que executam, os caras que pegam o seu produto para aplicar na rodovia também estão morrendo. O cara que usa a rodovia para pintar lá a rodovia, para fazer um reparo no pavimento, para fazer uma construção de uma obra de arte, os caras estão morrendo. Pô, por que isso está acontecendo? Então a gente está aqui justamente para falar a linguagem desses caras para que isso não aconteça mais. Ou reduz o máximo. Visão zero, né? A ideia é que seja zero. Pô, mas se a gente não conseguir zerar, mas se a gente conseguir diminuir muito, cara, pô, só no Brasil, 45 mil vidas por ano, não dá, cara. Não, e eu penso o seguinte, deve ter mais nesse número aí, tá? Esse é um número Isso oficial. São dados. São dados oficiais, cara. Você Pô, não e sabe aí? que não chegou.
Então, Tem muita coisa que não chega. tem muita coisa que não chega. Então, assim, é inadmissível a gente pensar nisso. Então, vamos fazer o que for possível para que a gente possa reduzir isso. E o seu produto está ligado diretamente com isso, para salvaguardar quem está atrás dos seus produtos. Exato. E quem está dirigindo vai colidir com eles não intencionalmente, obviamente. Sí, quizás esa es la conexión entre nosotros, porque tú dijiste sobre la concienciación de pública, ¿cómo se llama? Conscientização do Público. público. O Isso. consciência público é um pilar muito importante para mais segurança vial. E o segundo é qualidade na infraestrutura. Se temos qualidade na infraestrutura, os dois ajudam muito para fazer nossas rodoviárias mais seguras. Porque teve muita questão da década pela redução de acidentes, né? Sim. Que é a primeira década. Né? O Mike Dresnes, lá do IRF, ele trabalhou muito nessa questão. Ali que eu vi pela primeira vez dessa década dela, não foram atingidas as metas, né? E ela foi replicada agora, né? Estamos na segunda já. Na segunda década. Aonde veio uma coisa muito importante que começou a mudar um conceito onde antes a culpa era sempre da via. Minto, era sempre do motorista. Excesso de velocidade, tal, pá. Aí, com essa questão da década e da visão zero, falando, calma aí, a pessoa erra. Ela vai errar, então, azar dela? Então, a via tem que estar sinalizada, a via tem que estar dotada de dispositivos para segurar aquele, vamos chamar do quê? De responsável, Errante. o que for, o errante. Você errou por algum motivo. Conseguir. E eu faço uma pós-graduação, e daí tem uns professores, uns especialistas lá, tudo, daí a gente comentando isso. Outro dia faz algum tempo, teve um caso interessante, acho que na Imigrantes, onde alguns minutos um cara foi dormindo num veículo autônomo, e passou um pessoal de ônibus ou de caminhão e filmaram o cara dormindo. Ele foi alguns quilômetros dormindo. Era uma Volvo? Não era. A Volvo dá para dormir, não dá? Mas não mas era um Volvo. Mas era um autônomo total. Era um autônomo total. Então, daí foi um pessoal criticar, né, nas redes, tá bom, mas a irresponsabilidade do cara, tal. Não sabemos como é que o cara estava. Você pegou um táxi ontem depois de jantar para vir para casa, você cochilou no táxi. Então daí imagina você tá vindo cansado, você tá vindo, muita gente sim, pode acontecer. Entra em diversos fatalidade motivos. assim. Então, eu tava comentando com o pessoal, eu fiz uma provocação, falei, cara, eu não sei se a nossa geração vai ver, mas eu entendo que antes dos carros virarem que nem os carros dos Jetsons, que vão voar, os autônomos vão ganhar cada vez mais presença, aí com isso você vai reduzir muita coisa. É para reduzir. Sim. Né? Então, hoje tem autônomo que você... Nem autônomo, tem veículo que você vai jogar para cá, ele percebe alguém, volta. Já tá voltando, eu quero te atropelar, não consigo, porque o carro não vai te atropelar, né? Sim. Então, você tem umas questões de veículos hoje que eles salvaguardam muito mais. Sim, mas já é realidade. Já é realidade. Então, já é realidade. A realidade que eu comento é o seguinte, isso, você chegar a 50%, 60% de frota, assim, entendeu? Então, você vai ter uma questão que o motorista não vai ter mais. O humano vai acontecer ainda, porque quem faz a manutenção ainda é humano, né? Então, pode ser que tenha problema de manutenção. Mas eu vi na Europa alguns caminhões, já existem carros, inclusive, que fazem isso, que tem uma câmera voltada para o motorista, e ela percebe se ele está com sono, e treme o banco, treme o volante, faz algumas coisas, manda acordar o cara, e se o cara insistir em não conseguir, o caminhão automaticamente encosta no acostamento e puxa o freio de mão, e fica preso. Então, cara, são alternativas. Então, assim, a gente tem buscado muitas alternativas para reduzir esse índice tão alto de mortes no trânsito. Eu acho que tudo que você invente para que reduza isso é fundamental, é interessantíssimo. Mas ainda a gente tem um problema que é a imprudência. A gente ainda vê muita coisa, a gente que tá na rodovia o tempo todo, né, cara? Pô, a gente vê muita imprudência a troco de nada, cara. Agora, você falou em rodovia, me lembrei, eu não sei como até queria ouvir de você como é que é isso.
Porque eu soube que na Alemanha, por exemplo, você vai tirar a carteira de motorista, no programa de treinamento você tem aula na rodovia. Aqui não. Aqui é só em cidade. Não pode ir para a rodovia. E não é nem na cidade, é no circuito deles ali fechado. Que seja, mas que seja. Sim. Enfim, você não vai. Aí o cara tira a carteira, botou com carteira. Vamos para a praia? Vamos. Daí o cara vai ver lá o que é para ir para a praia. Como é que é na rodovia. Eu não sei como é que é na Áustria, porque aqui no Brasil não tem aula prática em rodovia. Só vai pegar a rodovia. Na Áustria consiste de dois. Então, na rodovia Teoria e prática acompanhada. Em rodovia. Não, a prática tem aqui, mas não é na rodovia. Não é na rodovia, a prática é na rua. Não, é na rodovia. E na rodovia é muito mais perigoso, a velocidade é um pouco maior. Mas o tempo de reação é menor. São vias completamente diferentes. Eu entendo que a gente é de rodovia, né? A gente é de rodovia, então fica um pouco mais, não sei se fácil comentar isso, mas você entrou na rodovia, você está olhando para frente, para trás, sempre. Né? Você está olhando para os lados, você está vendo a velocidade qual que está, como é que você está de velocidade e tal, pá. Você fica cuidando sempre disso daí. Então, na cidade, uma criança vai atravessar, um cachorro vai atravessar, alguém vai parar, vai vir um motoqueiro aqui em São Paulo. Então, na cidade, eu acho bem mais arriscado. Não no nível de que você vá perder uma vida. Não é isso que eu estou falando, mas as colisões são mais arriscadas. Sim. Só que na estrada, uma colisão ela pode ser única. Sim, fatal. Sim. Mas eu penso que são dois temas que falamos agora, são seguridade vial ativa e seguridade vial pasiva. Activa é todas as medidas que também usamos em carros autónomos. Ayudan que accidentes nunca passam e evitamos con estos para pasan accidentes. Y esto es bien. Yo pienso la visión de ellos es 0 accidentes que pasan. Y el otro es seguridad vial pasiva, en la cual nosotros trabajamos muy fuertemente. Nosotros intentamos de reducir las consecuencias de accidentes que pasan seguro. Esto significa, siempre vamos a tener accidentes. Aunque no es el objetivo de autónomos, mas siempre puede ser un error de computer, un error humano, cual sea. Falha rueda ou algo assim. Uma decisão mesmo do computador. Eu vi recentemente um videozinho que o carro tomou a decisão. Bom, estava escrito no vídeo, né? Não sei se é realmente isso. Mas o que acontece? Estava vindo um carro no contrafluxo e uma criança imediatamente atravessou. O carro tomou a decisão de não atropelar a criança e bateu no outro carro. Então, assim, mas até onde vai essa decisão? Não, então, mas talvez a colisão frontal não fosse mais perigosa, sei lá. Mas daí falando mas vai acontecer ainda. Legislação de trânsito, se a gente for falar, o maior cuida do menor, então... Sim. Mas essa questão é muito, muito crítico. Também nas guerras, usando inteligência artificial ou qual seja, qual métodos que sean aplicados para ese motivo es muito crítico, digamos, porque ¿qué es más para proteger? ¿Es la persona que cae en la rúa, la persona que impactamos frontal? Yo pienso que máquinas pueden evaluar muy rápido las consecuencias, entonces están bien en eso, seguro. Y el objetivo autónomos de conducción, de autonomía está muy bien. Nuestro objetivo es, sabemos que siempre pasan accidentes, siempre. Y intentamos de reducir las consecuencias a 0. Entonces, reducir que personas mueran por causa de contraflujo, reducimos accidentes o accidentes que todos los modos pasan por puentes, caer por puentes a ferroviarias o otros flujos de infraestructura. Entonces, esto es nuestro objetivo. Y en esto, nuestra visión es intentar que las consecuencias son 0. 0 mortalidades en la rúa. Lo de seguridad vial activa es 0 accidentes que nunca pasan. Luego, sistemas como que nosotros usamos son no necesarios más. Si cumplimos con la visión activa, que es un objetivo a largo plazo. Entonces, mas sí,
Mas pode se cumprir. É uma coisa de longo prazo, que demora um pouquinho, mas se a gente insistir nisso, eu acho que a gente vai ter um bom resultado com relação a... Seguro. Esto es lo que hace interesante este tema que nosotros trabajamos. Sabemos, en realidad sabemos que, o esperamos que las tecnologías sean tan buenas que no es necesario el trabajo nuestro. Nosotros reemplazamos para otras ideas que hacemos luego. ¿Sí? Sim. É anti-inconsequentes, né? No, tienes que ser consecuente. Sí. Legal. A gente vai caminhando já para os finalmente do nosso encontro aqui. Muito bom. Eu queria falar ainda sobre esse produto seu que você tem apresentado aqui no Brasil. É o Delta Block. Es Delta Block y Steel Delta Block. Block. Nosotros en Brasil actualmente tenemos un portfolio de duas marcas, digamos. Steel Block son biondas metálicas y Delta Block son barreras de concreto. Y con los dos tenemos parceiros muy buenos, como Álvaro. En Brasil, yo pienso que hacemos un trabajo bastante bueno. Y la percepción de marca, en mi opinión, es bastante bom. Y siempre cuando hablamos con concesionarias, mais e mais, el nivel es maior. E esse material ele vai ser importado ou ele vai ser fabricado aqui, sob... Localmente. No, aqui mesmo. Produzido, é muito pesado, né, para trazer, tá? Então, como é que é muito o caro. procedimento todo? Então, um contrato foi assinado, a nossa fábrica ela foi vistoriada, foi certificada. Eu nem perguntei onde é a sua fábrica. Cambuí, Fernão Dias. Opa. Terceira cidade, sul de Minas, passando a divisa com São Paulo. Tá. Terceira cidade. Tá, então tá aqui no... 150 quilômetros de São Paulo. Legal, 150 quilômetros de São Paulo, pertinho. Então, a fábrica ela é certificada, certo? Com indicações deles, da Europa, de certificadoras, que vêm para atestar e certificar o processo fabril. Isso, todas as empresas têm que ter essa certificação. Tem que fazer exatamente conforme então, tá. você tem duas questões. Um é o certificado dos sistemas que você comercializa, e a outra é a certificação da fábrica. Da fábrica. Tá. A da fábrica ela é anual. A certificação você fez, você só vai mudar a partir do momento que você mudar produto. Tá. Você mudou o sistema, né? E até uma questão interessante, eu estava na Intertraffic, acho que 2018, antes da pandemia, e encontrei o Mike Dresner lá. Ele era presidente do IRF, diretor, fiz vice-presidente e tal. Aí ele me chamou, Álvaro, você precisa conhecer isso daqui. Ele me levou num pessoal da Coreia do Sul com defensas de plástico. Roller barrier. Não era roller barrier. Não? Lâmina de plástico. 3-beam. Ok. Tripla onda de plástico. Postes metálicos e a lâmina de plástico. Aí ele só me apresentou para os caras e tal, daí ele saiu, daí eu fiquei conversando, me diz uma coisa ensaiada assim, tá aqui, ó, mostrando os ensaios, tudo, tal, pá. Eu fiquei pensando, poxa, que interessante. Bem, é um tipo de plástico, né, especial, sim, é um tipo de plástico, tal, pá. Beleza. Então, é o que eu estava comentando outro dia com um outro engenheiro de uma outra concessionária. Foi vendido um sistema para ele, H1, e ele adquiriu um outro sistema também H1. Contudo, lâmina dupla onda, postes a cada 4 metros. Contudo, o desenho dos postes, o esquema de fixação, um pouco diferente um do outro. Então ele me questionou, não, mas eu recebi aqui outro dia eu recebi um modelo e agora me entregaram outro, mas não é o mesmo que eu... Não, é nível de contenção H1. Não, mas o poste é diferente. Nem todos têm o mesmo tipo de poste. Pô, mas daí como é que eu vou saber, como é que eu vou fazer para... Falei, daí você vai ter que fazer uma gestão. Claro. Você vai ter que saber até onde você colocou desse fabricante e onde é que você começou a colocar do outro fabricante, porque você vai ter colisões lá, você vai ter que tratar. Pô, mas isso vai me dar muita dor de cabeça. Eu falei,
Eu até me deu vontade de brincar com ele. A cigana te enganou, né? Falou que você ia fichar, ia trabalhar bem e não ia ter que fazer nada. Você vai ter que fazer uma gestão. Essa é boa, das antigas. É das antigas. Você vai ter que fazer uma gestão disso. Não tem jeito, você vai ter que fazer. Mas por que vocês venderam isso? Eu falei, você falou com os teus suprimentos? Porque ele que botou no mercado isso daí. Ele não gostou muito do que eu falei, mas eu busquei ser comedido. Porque não tem diferença. Uhum. O sistema é um H1, H1. Ah, você vai botar um H2, um H4? Bem, aí você vai ter que fazer umas transições, você vai ter que fazer uma adaptação. Agora você tem o mesmo sistema, várias marcas vão entregar questões diferentes, né? É interessante. Mas a lâmina de plástico eu achei muito interessante. No primeiro momento achei, interessante isso. Mas a gente, não raro, tem umas queimadas aqui, daí você ia derreter a lâmina de plástico, né? Ela mesmo metálica, ela vai ser afetada. Sim. Certo? Sim. E eu acho muito difícil que alguém vá lá e retire uma lâmina e faça um teste para ver quanto que ela foi afetada daquele incêndio. Não consigo ver isso. Então. Gostaria de ver, mas não consigo ver. Né? O que vão fazer é lavar a lâmina. Vão pintar ela. No spray. Com a tintinha de alumínio ali, pintar ela. Ai, caramba. É complicado. Gente, legal, cara. Pô, obrigado aí. Vamos indo pro finalzinho do nosso episódio de hoje, com esses dois caras incríveis aqui, Álvaro e Georg, diretamente da Áustria, da gringa aqui, diretamente para vocês. Eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou colocar o link do produto de vocês na descrição do vídeo. Então, olha aqui embaixo do vídeo aqui, você vai ver na descrição, vai ter o link do produto. Se você quiser saber mais, clica lá e acessa para você ter as informações do produto. Obrigado mais uma vez, foi um baita prazer vocês estarem aqui, cara. Que a gente possa falar outras vezes. Quem sabe eu vou fazer um podcast lá na Áustria com vocês. Sim, claro que sim. Seria uma satisfação. Mas vai ter que, aguardando o convite, mas né? vocês vão ter que falar em austríaco. Aí complicou. Sim. A gente pode testar. O português já tá meio complicado para nós. Podeis fazer uma mescla entre português e alemão? É aceitável? Meu Deus do céu, você complicou. Acho que a gente vai ter que adiar a nossa viagem. Eu acho que é melhor, não? Eu acho que eu tenho compromisso nesse dia. Tá vendo? Joga o desafio. Vai ter feira aqui, vai ter feira. Então é isso aí. Obrigado, gente. Clica aqui embaixo, assista o nosso canal, contribua com a gente. Transmita o máximo possível esses conhecimentos que nós estamos tentando passar aqui de maneira bem agradável para vocês. Aperte o sininho aqui e receba as informações direto aí no seu celular, para que você saiba assim que pingar um novo vídeo aí. Se inscreva no nosso canal, dá um joinha pra gente e fique com Deus, porque aqui eu tô na pista! Obrigado, galera! Valeu muito!